Olá, hoje nós vamos dar continuidade à nossa discussão sobre a física moderna, do chamado efeito fotoelétrico. O efeito fotoelétrico vem a ser um resultado bastante importante pela contribuição dada a Einstein, que vai sedimentar os resultados obtidos anteriormente por Planck no problema da radiação do corpo negro. Esse efeito foi primeiro observado no final do século XIX, em 1887, por Heinrich Hertz, o homem que executou os experimentos que vieram a comprovar a natureza ondulatória da luz prevista pelas equações de Maxwell, bem como suas propriedades. Nesse experimento, Hertz monta um arranjo formado por duas partes, uma parte chamada de primária, que é alimentada por um certo circuito elétrico. Esse circuito induz um faiscamento entre esses dois terminais, e esse faiscamento acaba sendo reproduzido numa bobina secundária, mostrando que a onda eletromagnética produzida nesse ponto é espalhada pelo espaço, chegando até um segundo ponto onde ela é medida. O que Hertz notou com curiosidade foi que, à medida que essa bobina secundária estava próxima da primária e a luz produzida pelo faiscamento na primária incidia sobre a bobina secundária, o faiscamento induzido nessa bobina secundária era tanto maior. Se a bobina secundária era afastada e a luz do faiscamento da primeira chegava em menor intensidade na segunda, o faiscamento na segunda era menor. Então, como acontece nessa ilustração aqui, Hertz passou a imaginar o que poderia estar acontecendo para que a luz interferisse na indução elétrica que acontecia na segunda bobina. Bom, várias pessoas se atiraram à tentativa de responder a essa pergunta, e uma das primeiras coisas percebidas foi que o que acontecia nesse fenômeno era que a luz era capaz de ejetar partículas de uma superfície metálica, no caso, na superfície da segunda bobina, e essas partículas eram negativamente carregadas. Então, em 1900, Philipp Lenard, esse físico alemão, passa a estudar com algum cuidado esse fenômeno, que veio a se chamar efeito fotoelétrico, e a primeira coisa que Lenard determina é a natureza dessas partículas ejetadas pela luz. Ao realizar experimentos usando campos magnéticos, Lenard infere que essas partículas, que já se sabiam negativamente carregadas, também tinham a mesma razão carga-massa do elétron, ou seja, essas partículas eram elétrons. A montagem que Lenard executa para estudar com algum cuidado o efeito fotoelétrico é mostrada na ilustração aqui à esquerda. Nessa montagem, nós temos uma placa C, uma placa metálica C, que é mantida dentro de um arranjo a vácuo para que garanta-se a limpeza completa dela, a pureza dela, a não contaminação, e essa placa C vem a ser incidida por uma certa quantidade de luz, cujo comprimento de onda vale lambda. Então, essa placa C vai funcionar como acontecia com Hertz, com os terminais da bobina secundária. E, ao atingir a placa C, a luz transferiria uma certa quantidade de energia para esses elétrons, que são liberados dela, ejetados da placa C, e se encaminham na direção da placa A, chamada de anodo. Se elas passam por esse furo e atingem o eletrômetro alfa, uma certa corrente elétrica é emitida. Então, o ejetamento desses elétrons poderia produzir uma corrente elétrica que poderia ser facilmente medida, e esse efeito fotoelétrico poderia ser mapeado. Bom, o que aconteceria, isso a nível microscópico nesse fenômeno, é que a luz incidente, que carrega uma certa quantidade de energia, que no eletromagnetismo clássico é diretamente proporcional à intensidade da luz emitida, da luz incidente, essa energia é transferida para os elétrons, e os elétrons no material estão presos por uma energia mínima chamada função trabalho, que é uma característica de cada material, relacionada às ligações químicas que formam a estrutura daquele material. Então, no mínimo, eu precisaria de uma certa quantidade de energia transferida pela luz,
que fosse igual à função trabalho para liberar esses elétrons. Ao liberar esses elétrons, se uma quantidade de energia transferida é bastante para tirar ele das ligações químicas dentro do metal, esse elétron fica livre e pode se espalhar pelo espaço, com uma certa energia cinética, portanto. Eu posso tanto facilitar quanto dificultar a passagem desse elétron do catodo C para o anodo A, colocando entre essas duas placas uma certa diferença de potencial V. Se essa diferença de potencial V é positiva, isso tem o mesmo efeito de a placa no anodo A estar positivamente carregada. E como o elétron tem uma carga negativa, uma certa força na direção da placa A se instala sobre o elétron e ele é guiado até ela, então favorecendo a passagem do catodo para o anodo e, portanto, da produção de corrente. Se, por um acaso, a diferença de potencial é negativa, então eu tenho o efeito inverso, o anodo agora é negativamente carregado e uma força de repulsão sobre o elétron instalada, fazendo com que o elétron tenda a retornar ao catodo C e volte a se ligar ao metal. Então, esse potencial negativo funciona como uma espécie de potencial freador, no sentido de que impede a passagem do elétron do catodo para o anodo, o mesmo revertendo a sua direção. Então, a corrente, nessa situação, tende a se anular. Bom, entre o que a física clássica previa e o que se observava, nós vamos notar algumas discrepâncias. A primeira das coisas em que essa discrepância aparecia era com relação ao tempo necessário para que a corrente se instalasse nas medidas. De acordo com a física clássica, no cenário que nós ilustramos aqui, uma certa quantidade de energia é transferida pela onda incidente para os elétrons do material. Mas se essa função trabalho fosse suficientemente grande, talvez eu precisasse esperar uma determinada quantidade de tempo até que essa energia fosse assimilada pelo elétron e a energia assimilada fosse suficiente para vencer a função trabalho e daí ver o elétron livre. Ocorre que, nos experimentos, esse tempo que na física clássica poderia ser estimado, dependendo do material, em ordens de grandeza de até minutos, era observado como uma resposta quase imediata. Quando a luz era ligada, quase imediatamente a corrente se estabelecia. E mensurações feitas, os maiores valores de tempo, encontrados eram da ordem de 10 nanosegundos. Então, os resultados previstos na física clássica discordavam daqueles observados no tocante a esse ponto. Um outro resultado imaginado pela física clássica era que quanto maior fosse a intensidade da luz, maior deveria ser o valor da corrente para um dado valor daquela diferença de potencial. E, novamente, isso parece lógico, porque quanto maior a intensidade da luz, mais energia eu estou transferindo para os elétrons. Quanto mais energia eu estou transferindo para os elétrons, maiores elétrons livres eu terei e, portanto, maior corrente. Bom, isso era exatamente o que era observado. Então, nesse sentido, a física clássica concordava com o experimento. Por outro lado, ao reverter o potencial tornando ele negativo, existiria um valor V0, que nós chamamos de potencial de corte, que faz com que nenhuma corrente seja produzida. Certo? Se ao inverter o valor do potencial V, se estabelece essa força oposta sobre o elétron, mas digamos que a energia ganha pelo elétron ao sair do catodo é suficientemente grande para compensar a energia que tenta frear ele vinda do anodo, ele ainda pode chegar ao anodo. Mas deve existir um certo valor de V em que isso não vai mais acontecer, porque o freamento agora vence a inércia do elétron, e com isso ele deve reverter o seu movimento, não chegando nenhum elétron ao anodo A e, portanto, sem nenhuma corrente produzida. Esse é o mínimo valor que isso pode acontecer, nós chamamos de potencial de corte. Bom, mas se eu imagino que a minha energia cinética, a energia cinética que o elétron ganha, está diretamente ligada à luz incidente sobre ele, que está diretamente ligada à intensidade
cuja energia está diretamente ligada à intensidade, então, quanto maior for essa intensidade, maior tem que ser o valor de V0 para frear o elétron, porque mais energia cinética ele teria. No entanto, isso não era o que se observava no experimento. V0 parecia independer do valor da intensidade da luz, mas, surpreendentemente, dependia da frequência da luz, o que não faz sentido do ponto de vista da física clássica, que imagina que a energia não depende da frequência, depende apenas da intensidade da luz. Um outro resultado era que a corrente deveria depender do comprimento de onda da luz. Ou seja, para uma certa intensidade da luz, nós teríamos um determinado valor de corrente. Se eu variasse a frequência ou comprimento de onda, obviamente são associados, da luz, esse valor de corrente não deveria mudar. E, no entanto, se observava o contrário, que para um determinado valor de intensidade fixo, variando o comprimento de onda da luz ou sua frequência, o valor da corrente também se mudava. Bom, vamos mostrar aqui numa simulação algumas dessas observações que eram feitas pelos experimentais. Vamos começar com o segundo tópico, mostrando que, de fato, de acordo com a previsão da física clássica, quanto maior a intensidade, maior o valor da corrente, para um certo valor fixo da diferença de potencial. Então, aqui nós temos essa simulação do efeito fotoelétrico. Eu vou escolher o material do meu catodo, eu escolho ele como sódio, tudo bem? Vou deixar a luz incidente num certo comprimento de onda, de 400 nanômetros. Eu vou variar desculpa, eu vou aumentar aqui esse valor do comprimento. Não, tudo bem. Vou deixar em 400 nanômetros. E eu vou agora variar a intensidade. Evidentemente, não tem nada acontecendo ainda, porque a luz está desligada, a intensidade nula. Agora, eu começo a aumentar a intensidade e nós já vemos elétrons sendo ejetados do cátodo e chegando até o anodo. Por enquanto, a corrente é baixa o suficiente para não ter medida, mas agora eu já vejo alguma medida no meu amperímetro localizado aqui, funciona como o eletrômetro alfa lá, medindo aqui 0,017 amperes. Se por um acaso eu aumento a intensidade, eu vejo a corrente aumentar diretamente com proporção a ela. Então, aqui nós podemos ver esse gráfico, eu vou aumentar a intensidade, e à medida que a intensidade aumenta, deixe-me fazer uma escala mais fina aqui, eu vejo a corrente aumentar, como vocês podem ver aqui nesse gráfico. Ok? Como se vê aqui no gráfico. Aumento a intensidade, aumento a corrente. É exatamente isso que a física clássica previa. O segundo tópico, que aí onde já vai aparecer uma discordância, é que deve existir um valor V0 que vai frear essa corrente, né? Vai fazer ela se anular. Isso, de fato, nós vamos ver que existe. Mas, diferente do que a física clássica prevê, esse valor de V0 não vai mudar com a intensidade, ele vai mudar com a frequência, com o comprimento de onda da luz. Bom, então eu vou inverter o potencial, a diferença de potencial, que por hora marca aqui 0 volt, eu não tinha feito nenhuma alteração, e agora eu vou colocar um valor negativo. Vocês observam que na simulação os elétrons começam a ser freados. Vamos freá-los completamente aqui. Bom, agora vocês veem que nenhum elétron chega mais. Né? Vou aumentar um pouco aqui. Tá? Nenhuma corrente é produzida mais, porque eu tenho agora um potencial de corte. E, bom, eu devesse ter feito... Bom, então vamos aumentar a intensidade. E nada acontece, nenhuma corrente é produzida.
mesmo para a maior das intensidades. Tá? Eu vou voltar aqui a intensidade para um valor baixo. E eu vou agora mudar o comprimento de onda, fazendo a frequência aumentar. Ou seja, eu vou diminuir o meu comprimento de onda. E eu percebo que, ao fazer isso, ao diminuir o comprimento de onda, uma corrente começa a aparecer. Então, mudar a intensidade não produz efeito sobre o V0, mas mudar a frequência produz, porque agora, se eu quiser parar essa corrente, eu tenho que tornar o V0 ainda maior. Então, o que esse resultado demonstra é que essa energia que está sendo transferida para os elétrons do cátodo está relacionada com a frequência, mas não parece estar relacionada com a intensidade, como sugere a teoria clássica. Tá? E, por fim, a teoria clássica diz que a corrente depende do comprimento de onda da luz, mas como nós vimos aqui, essa corrente depende do comprimento de onda da luz, porque à medida que eu diminuo esse comprimento e aumento a frequência, deixa eu colocar aqui um valor menor, então, mostrando aqui, eu vou frear os elétrons usando um certo V0. Então, aqui não tem corrente, mas se eu diminuo o comprimento de onda da luz incidente, vai aparecer uma corrente que varia linearmente com esse comprimento de onda. Tá? Então, aqui, nesse gráfico, nós vemos que, à medida que eu aumento a frequência, eu diminuo o comprimento de onda, a corrente aumenta. Ok? Então, esse resultado contrariava também a expectativa da física clássica. Bom, então nós podemos sumarizar isso nesses gráficos, vendo o seguinte. A primeira coisa é que, assim como a física clássica prevê, se eu tenho duas intensidades, a intensidade para a luz, né, a intensidade mais forte, a maior intensidade, gera um valor de corrente maior do que aquele da menor intensidade. Essas curvas corrente versus o valor do potencial, à medida que eu vario o valor do potencial negativamente, vai existir um valor mínimo V0, negativo, em que os elétrons são completamente freados, e a partir desse valor, a corrente se estabelece como zero. Diferente do que pensa a física clássica, esse valor de V0, que deveria, de acordo com ela, depender da intensidade, não depende. Para qualquer valor de intensidade, independente de ser forte ou fraca, o valor de V0 persiste como o mesmo, como nós vimos na simulação. Já ao variar as frequências, eu também percebo que, ao escolher diferentes valores de frequência, um maior que o outro, os valores de corrente também aumentam. E o valor de V0, para cada valor de frequência, tem um regime diferente. Então, para uma frequência F1, eu tenho um V01, para uma frequência F2 maior, eu tenho um V02. Tudo bem? Diferente do que a física clássica prevê, em que a frequência não deveria desempenhar nenhum papel na energia transferida para os elétrons do cátodo. Tá? Por fim, um último resultado perceptível nesses experimentos é que, ao medir a relação entre esse V0 e a frequência, ou seja, quais são os valores, cada frequência do potencial de corte, se estabelece esse regime linear, mostrado aqui nos pontos, que são medidas feitas nesse experimento do efeito fotoelétrico. E deve existir um valor mínimo de frequência, chamada de frequência de corte, ou frequência limite, em que eu tenho energia suficiente dada aos elétrons para produzir uma corrente.
Abaixo desse valor de frequência, nenhuma corrente é observada. Ok? Bom, então vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. A primeira coisa é perceber o seguinte. Muito bem. O V0 seria o menor valor possível do meu potencial, meu potencial freador, né, que cessa completamente a corrente. Então, esse valor é obtido através dessa relação, igualando a máxima energia cinética com que os elétrons saem do cátodo, com a energia elétrica associada a esse potencial V0, que é dado pelo produto da carga vezes a diferença de potencial, resultado que a gente tem ao calcular o trabalho lá em Física 3. Tudo bem? Então, essa igualdade aqui estabeleceria essa condição de determinar o menor valor de V, ou seja, esse valor de V0, para frear os meus elétrons. Bom, a explicação de por que esses fenômenos acontecem dessa maneira é dada em 1905, num artigo publicado na revista Annalen der Physik, por Albert Einstein. Einstein vai fazer, nesse trabalho, uma sugestão que repete o resultado desesperado obtido por Planck 5 anos antes para explicar a radiação do corpo negro. Einstein sugere que a luz incidente no cátodo, portanto, a radiação eletromagnética, ela não tem uma energia distribuída continuamente. Essa luz é formada, de fato, por espécies de partículas, que mais tarde se chamaram de fótons, não foi Einstein que deu esse nome, mas é assim que nós conhecemos hoje, como fótons, e cada um desses fótons tem uma certa quantidade de energia, que é H, a constante de Planck, como nós vamos ver, ok? Por hora nós não precisaríamos dizer que isso é a constante de Planck, mas nós vamos ver que é, vezes a frequência da luz. Ok? Então, cada uma dessas partículas que formam um feixe de luz tem essa quantidade de energia. Bom, então por que isso explica aquelas discrepâncias que existem entre os resultados experimentais e a teoria clássica? Porque, primeiro, ao incidir a luz no material, esse cenário previsto por Einstein agora diz que o elétron recebe o fóton de luz com aquela quantidade de energia, e ao receber essa quantidade de energia, se essa quantidade for bastante para ele escapar do material, ele já pode escapar diretamente do material. Ele não precisa ficar exposto durante um certo tempo até acumular energia suficiente para escapar do material, porque a primeira energia que ele recebe não começa do zero, mas já começa de HI. Bom, além disso, digamos que o elétron receba essa energia, e essa energia seja suficiente para ele ficar livre da ligação com o cátodo, então ele vai sair, vai ficar livre com uma certa energia cinética. Essa energia cinética máxima, já que a menor ligação entre o elétron e o material é dada pelaquela função trabalho W, que nós definimos anteriormente, deve ser, portanto, a energia cinética máxima tem que ser igual à energia que ele recebe do fóton, menos a quantidade de energia que ele gastou para se livrar do material. Esse valor é o valor máximo, porque a ligação dele com o material pode ser maior do que essa quantidade mínima prevista pela função trabalho. Muito bem. Bom, sendo assim, como nós já tínhamos dito anteriormente, essa energia cinética máxima tem que ser igual a E vezes o valor V0, que é aquele menor valor do potencial negativo para que eu consiga cessar a corrente. Então, igualando essas relações, eu tenho que E vezes V0 é igual a HI menos a função trabalho. Então, essa equação aqui estabelece uma relação direta entre o valor do V0 e o valor da frequência da luz. É uma relação linear, como nós vemos aqui,
escrevendo essa relação dessa forma, em que eu simplesmente divido todos os termos pela carga do elétron. E se eu for, portanto, medir no meu experimento, para cada valor de frequência, como nós vimos lá, qual deve ser o valor de V0, que para a corrente, eu estabeleço, então, uma coluna de dados, um conjunto de dados, em que, de um lado, eu tenho o valor da frequência, em contrapartida ao valor do V0. E aí eu posso fazer um gráfico. Foi exatamente isso que fez Robert Millikan, em 1914, mais ou menos. Ele duvidava seriamente dessa equação de Einstein, ele queria, na verdade, demonstrar que ela tinha algum erro. Mas os melhores resultados dele nesse experimento só vieram a corroborar o resultado de Einstein. Então, esse gráfico que aparece aqui na direita vem do trabalho original de Millikan, onde os pontinhos são os valores medidos, e claramente eles se ajustam nesse arranjo linear. Com essa relação, assim como nós fazemos no Laboratório de Física Experimental 1, é possível determinar a inclinação dessa reta e o coeficiente linear dessa reta, que seria o valor independente da frequência. Bom, ao fazer isso, nós tanto determinamos essa razão H sobre E, quanto essa razão W sobre E. Okay? E ao determinar a inclinação dessa reta, Millikan encontrou, já que a carga do elétron já era conhecida, o valor do H, daquela constante que aparecia na definição da energia quantizada dos fótons. E essa quantidade, H, era exatamente o valor obtido por Planck ao fazer a hipótese de que, no corpo negro, os osciladores que formavam as paredes da cavidade também recebiam da radiação eletromagnética energias que eram múltiplas de um certo número inteiro, que era Hν. Então, o H previsto por Planck num problema aparentemente completamente independente do efeito fotoelétrico, reaparecia no efeito fotoelétrico e, então, legitimava, reforçava a ideia de que, de fato, a onda eletromagnética conduzia partículas na forma desses fótons, cuja energia valeria Hν. Okay? Então, esses resultados reforçam os resultados de Planck e o efeito fotoelétrico resulta, então, num prêmio Nobel em 1923 para Millikan, pelos esforços experimentais em demonstrar as propriedades desse efeito. E, em 1921, 2 anos antes, esse artigo de 1905, sobre o efeito fotoelétrico, dá o prêmio Nobel a Einstein, diferente do que muita gente pensa. Einstein não venceu o prêmio Nobel pela teoria da relatividade, e sim pelo efeito fotoelétrico. Bom, muito bem. Para nós terminarmos nossa discussão, vamos apenas calcular, em cima de um resultado, de um caso específico, de um determinado material do cátodo, qual tem que ser o valor dessa frequência mínima para que se estabeleça a corrente. Porque notem que, de acordo com essa interpretação das coisas, em que a onda eletromagnética é formada por esses fótons, cada um deles carregando essa quantidade de energia, se o elétron recebe uma quantidade de energia Hν e eu aumento Ni, evidentemente, a energia aumenta para aquele fóton. E a energia transferida por elétron é cada vez maior à medida que o Ni é maior. Só que deve existir, então, talvez um valor de Ni mínimo em que essa energia não é mais bastante para vencer a ligação do elétron com o material. E, portanto, não ver nenhuma corrente. Então, para fazer essa determinação, eu vou pegar os resultados experimentais que determinam aquela função trabalho para diferentes materiais. Eu vou escolher o sódio como esse material a ser testado. O sódio, de acordo com essa tabela, tem uma função trabalho que vale 2,28 elétron-volts. Elétron-volts é uma unidade de energia que pode ser convertida para Joule através dessa relação. Ok? E para determinar esse valor mínimo
da frequência que estabelece uma corrente, basta que eu considere a situação em que a maior das energias cinéticas com que os elétrons saem seja zero. Esse é o caso limite, né? Qualquer valor menor que esse daqui, o elétron não vai estar, obviamente, completamente preso. Então, naquela relação, o E máximo igual a HNI menos W, eu igualo isso a zero, o meu Ni vai ser esse Ni limite, e, portanto, ele tem que ser igual à razão entre a função trabalho e a constante de Planck. Bom, mas eu vou calcular não o Ni limite, eu vou calcular o lambda limite, que seria o Ni dividido, desculpe, o lambda seria C dividido por Ni. Né? Então, o lambda limite é C dividido por Ni limite, e isso é igual a HC sobre a função trabalho. Então, usando esse valor da função trabalho, o valor da velocidade da luz e o valor da constante de Planck, eu chego a um resultado que o menor comprimento de onda que eu posso usar para manter uma corrente é da ordem de 540 nanômetros por sódio. Então, se nós voltarmos lá para a nossa simulação, né, vou deixar no sódio, eu vou colocar aqui um comprimento de onda de 540. Tá? Vou deixar aqui um V positivo, claro. Eu falei o menor, na verdade é o maior, né? O maior comprimento de onda seria a menor frequência. Então, bom, eu vejo aqui, bom, vou deixar 541, não consigo ajustar melhor, mas, então, 541, nenhuma corrente aparece, né? Evidentemente, se eu aumento ainda mais, isso não produz nenhuma corrente, porque significa que eu estou diminuindo ainda mais a frequência, mas se eu diminuo o valor do comprimento de onda, então vocês veem que os elétrons já começam a chegar lá no anodo, e aí eu vou ter uma corrente aparecendo à medida que esse comprimento se torna menor. Ok? Portanto, esse resultado corrobora a equação prevista para a relação de energia que Einstein sugeriu em 1905. Ok? Bom, então é isso. Até a próxima.